Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula anterior a definição de um espelho esférico de Gauss. Nessa aula, nós vamos estudar algumas propriedades do espelho esférico de Gauss. Vamos começar com um estudo sobre os focos dos espelhos de Gauss. Veremos características tanto para os espelhos côncavos quanto para os espelhos convexos. Relembrem a representação do espelho côncavo. Esses tracinhos representam a face que é opaca, ou seja, a face refletora está interna ao espelho. Já no espelho convexo, a face que é refletora está externa ao espelho. No espelho côncavo, tanto o centro de curvatura quanto o foco são internos ao espelho e estão do mesmo lado da face refletora. Já no espelho convexo, o foco e o centro também são internos ao espelho, mas estão do lado oposto da face refletora. Pensem agora em um feixe de luz paralelo que incide sobre o espelho côncavo. Esse feixe de luz ao incidir sobre o espelho, será refletido na direção do foco. Já no espelho convexo, o feixe de luz que incide paralelo é refletido também na direção do foco, só que no espelho côncavo, os raios refletidos passam sobre o foco. Já no espelho convexo, vocês podem ver que os raios refletidos não passam sobre o foco, mas os prolongamentos desses raios se interceptam no foco do espelho. Então, nós podemos concluir que, quando um feixe de luz paralelo incide sobre um espelho côncavo, o feixe de raios refletidos é um feixe convergente, convergem sobre o foco. Já no caso do espelho convexo, o feixe de raios refletidos é divergente e os prolongamentos desses raios é que se interceptam sobre o foco. Essas características são válidas para os feixes de luz que incidem paralelos ao eixo principal. Mas será que elas são válidas para os feixes de luz que incidem paralelos a um eixo secundário? Vejam essas duas imagens. Aqui os raios de luz incidentes são paralelos entre si e são paralelos a um eixo secundário. Vocês também podem observar que no caso do espelho côncavo, após serem refletidos, os raios de luz se interceptam em um ponto chamado de ponto Fs, que é o foco secundário. Já no caso do espelho convexo, os raios de luz refletidos são raios divergentes, porém os prolongamentos desses raios se interceptam em um ponto Fs, que também é um foco secundário. Ou seja, para o espelho côncavo, os raios que incidem paralelos, mesmo que sendo paralelos a um eixo secundário, geram um feixe de raios refletidos que se interceptam sobre um ponto comum, que é o foco secundário. No espelho convexo, o raio refletido continua sendo um raio divergente, porém, os prolongamentos dos raios também se interceptam em um ponto comum, que é o foco secundário do espelho convexo. Agora, observe uma característica que é comum para os dois espelhos. Existe um plano delta perpendicular ao eixo principal, ou seja, é um plano frontal, e que passa pelo foco. Observem que tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo, o mesmo plano delta passa pelo foco e também pelo foco secundário. Esta é uma característica sempre válida nos espelhos esféricos de Gauss. Todos os focos, sejam eles principal ou secundários, pertencem ao mesmo plano frontal, que é um plano perpendicular ao eixo principal, que passa, claro, pelo foco.
Vamos continuar na próxima aula o estudo das propriedades dos espelhos esféricos de Gauss, estudando o comportamento de alguns raios específicos. Bons estudos e continuem estudando!